Uma boa tarde, mais uma vez, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos, esteja com todos nós, como também com cada um dos nossos familiares. Para que aonde quer que eles estejam, como estejam com quem estejam, Jesus os abençoe, os ampare e os ilumine. Vamos então para mais um ensinamento fantástico que virá abrindo aqui ao acaso, através do livro Vinha de Luz de Emmanuel, que é eu vou iniciar lendo uma passagem bíblica. Quem tiver a Bíblia e quiser consultá-la, está lá em 2 Pedro, são palavras de Pedro. Então, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 17. Repetindo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Lá, essa passagem bíblica nos diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pessoal, muita gente reclama que muitos trechos da Bíblia é ininteligível, né? Mas, graças ao nosso bom Deus, nós temos o Emmanuel, que, segundo meu ponto de vista, é o que existe de melhor para interpretar a Bíblia. É ele, Emmanuel. Vou repetir qual é o texto que está escrito nessa passagem, né? Nessa passagem bíblica que está em 2 Pedro 3,17. Lá diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente, arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Como interpretar um trecho desse? Não é qualquer um que consegue interpretar isso aqui, não. Não é qualquer um. Gostaria que vocês consultassem a Bíblia. 2 Pedro 3,17. Eu vou ler novamente. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Agora aí sim vem a interpretação verdadeira do Emmanuel, que vai passar para nós outros. Aí ele fala: o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. E é verdade. Aí ele continua: o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Aqui eu paro para a gente refletir, né? E é verdade, o mundo está cheio de enganos, pessoal. O mundo está cheio de engano. Isso é a maior verdade. É a maior verdade. Nós temos que tomar muito cuidado. Olha, há muitos anos atrás, eu tive muitas decepções, mas muitas decepções. Porque eu achava que na religião isso não acontecia. Meu Deus, ledo engano. Ledo engano. A minha decepção foi muito grande. E tem muita gente que abandona a religião por causa disso. Mas são muitas as pessoas que já abandonaram. E muitas abandonam por causa disso. Porque vai com aquela ideia que naquele local só existe pureza. Pelo fato das pessoas ali estarem frequentando, ouvindo a verdade
do nosso Senhor Jesus, ali o local está isento de arapuca, de desonestidade, está isento de impurezas. Eu entrei nessa também. Mas é importante salientar que é justamente nesses locais, não é, que estão as pessoas mais necessitadas. Ali, pessoal, desde o presidente, os diretores, os palestrantes e os médios, enfim, os que têm dom disso e daquilo, esses são os mais necessitados. Já estão ali justamente para que, através do seu trabalho de orientar, ele possa fazer uma reflexão e realizar o principal trabalho que ele tem que fazer, que é a sua transformação moral. A sua transformação moral tem que estar ali, no trabalho. Ora, se ele não estiver ali, porque veja que interessante, se ele está ali naquele local, vamos dizer assim, sagrado, transmitindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ainda comete deslizes, imagina se ele não estivesse ali. Se ele estivesse no bar jogando bilhar, se ele estivesse no antro, seria pior. Então, pessoal, é importante que todos nós, não é, façamos um exame de consciência para não esperar desses locais, não é, perfeição nos outros. Nós somos todos iguais. Nós temos um exemplo disso aí. Há pouco tempo atrás, o Papa estava passando no local, a moça pegou nele e ele deu um tapa na moça. Cadê a infalibilidade do Papa? Então, ainda bem a nossa sorte que Deus colocou um Papa ali que é humilde. Ele falou, não, de maneira alguma. Eu sou igual a todos os outros. Eu cometi uma falha e ele pediu desculpas. Reconheceu que ele é igual a todos nós. Ele está no trabalho do bem, de transmitir o bem, mas também de fazer o bem para si próprio, porque ele não é puro. Ele ainda carece, não é? De transformação moral, de sublimar seus sentimentos. Todos nós estamos aqui na Terra, não vamos esquecer isso. Todos nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar um trabalho. Esse trabalho chama-se sublimação dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos ainda são animalizados. Ainda temos maus pensamentos, ainda julgamos, ainda guardamos ressentimento, ainda temos inveja, temos ciúme. São muitas coisas que nós temos que trabalhar em nós. Ainda temos dificuldade muito grande de relacionamento. Aliás, em matéria de relacionamento, nós tiramos 0,0 à esquerda. Essa que é a verdade. Então, é muita coisa que nós temos de trabalho para realizar, não é? No nosso eu, da nossa personalidade. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade de estarmos aqui na Terra vivendo em sociedade, para um ajudar o outro, um ter paciência com o outro, um não exigir do outro que o outro seja perfeito. Então, cada um tem que ajudar. Então, quando a gente ajuda uma pessoa, fizemos, através da lei de ação e reação, fizemos jus a receber de volta o que a gente mandou para o outro. E é dessa forma sucessiva, fazendo bem. Como é que se faz o bem? Qual é o processo do bem? Paciência com o outro, não é? Resignação, tolerância, não ser preconceituoso com o outro, não julgar, não se irritar. Essa é a verdadeira caridade, esse é o verdadeiro trabalho. Porque quanto mais eu faço isso, mais humilde eu vou ficando. Quanto mais eu faço esse trabalho, mais eu vou me purificando. Esse é o trabalho da minha personalidade. Porque, vou dar um exemplo, digamos que eu tenha preconceito de cor. Ora, se eu estou no trabalho do bem,
vai chegar um momento em que eu vou ter que ajudar pessoas da minha cor. É aí que, ao ajudá-la, eu vou fazer a minha transformação moral. Porque de tanto ajudá-la, de tanto me compadecer com a situação que ela está passando, eu não vou olhar mais a cor dela, a pobreza dela, os defeitos dela. Porque eu estou empenhado em ajudá-la, em servi-la. É dessa forma que eu vou me transformando. Por isso que a nossa doutrina fala que fora da caridade não há salvação. Essa caridade é para que eu possa fazer a minha transformação moral, me observando. Me observando. Né? É assim que funciona. Não é? Aí a gente não pode exigir que na casa religiosa tenha pessoas perfeitas. Então essas pessoas que ele chama aqui, que Pedro chama de abomináveis, né, são irmãos nossos que ainda estão escravos da ignorância, que ainda não conseguiram se libertar, ainda não do seu eu, ainda não conseguiram entender que para sermos felizes, primeiro a gente tem que deixar o outro feliz, fazer o outro feliz e não sair prejudicando todo mundo. Então, isto dentro de nós precisa ser trabalhado. E é justamente por isso que no meio político existem pessoas ainda atrasadas dessa forma. Na religião ainda existem pessoas atrasadas dessa forma. Como ele fala aqui, ele chama de pessoas abomináveis. Homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência. Na ciência tem, pessoal. Na ciência tem. Em todo lugar tem. Né? Na área médica, no comércio, em todo local existem pessoas de bem e pessoas que ainda não estão no bem. Aí é que está. Por isso que ele fala aqui no começo, ó, o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro. Então o esclarecimento íntimo que nós temos é um inalienável tesouro dos discípulos que somos nós, sinceros do Cristo. Então nós precisamos nos precavermos. Jesus falou, sede astuto como uma raposa e inocente como uma pomba, porque nós estamos cercados de pessoas abomináveis, como Pedro chama aqui, sutis, inteligentes, astuciosas, que sempre tentam nos tirar do foco e da estrada do caminho que nos leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. Essa que é a verdade. Então temos que nos precavermos. Né? Em religião é a mesma coisa. Não é? Às vezes a pessoa vai dar uma palestra lá, cursos. Tem casa religiosa que dá curso, pessoal. Dá curso passando informações equivocadas. Muitas vezes a gente vê e não pode falar nada. Se falar, é expulso. De qualquer casa religiosa, ele é expulso. Se ele contrariar a pessoa que está lá, passando informações equivocadas. Isso é doloroso. Por isso, pessoal, que eu sempre falo, só existe uma forma de nos precavermos. É quando todos nós aprendemos a nos habituarmos, ou até viciar, colocou a palavra viciar, a ter intimidade com Jesus. Não fazer nada sem consultar Jesus. Sempre pedir a Jesus a inspiração necessária nas decisões a tomar. Não é? É assim que funciona. Se algum palestrante falar alguma coisa e ficarmos em dúvida, vamos consultar Jesus dentro da gente, para que ele deixe permanecer dentro de nós, como diz Eurípides Barçanufo, o poderoso sol da verdade. Essa é que é a verdade. Por isso que Eurípides Barçanufo, essa frase ficou para toda a eternidade. Poderoso é o sol da verdade. Porque essa frase que fala assim, nunca vou esquecer enquanto eu viver. A frase que diz assim, é preferível recusar 9 verdades que aceitar uma mentira. E isso é o que eu mais vejo na política.
em casa religiosa, que não deveria ser assim, mas é assim, na maior parte, inclusive. Igreja evangélica, é catolicismo, é dogmatismo, sabe? Fanatismo, é o que mais tem nas religiões. Olha, eu vejo amigos e amigas minhas seguindo certo ritmo que eu não posso falar nada. Não posso falar nada. Eu tenho que só orar, pedir a Deus que dê o discernimento necessário, que a pessoa aprenda a questionar. Ou então aprenda a consultar Deus dentro de si. Deus dentro de si. Porque, pessoal, até para ler um livro, um evangelho, uma Bíblia, até para ler um livro e um evangelho, uma Bíblia, a pessoa tem que primeiro conversar com Deus. E pedir a Deus com toda a sua fé, para que, ao ler aquele livro, Deus faça com que ela esteja receptiva a que toda a verdade ali contida penetre na sua alma. Porque tem muitas pessoas, eu mesmo vi isso aí em igreja evangélica, mulheres analfabetas, que sabia da Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mais do que o próprio pastor. O pastor até brincava e falava assim, o item tal da Bíblia tal. Tá vendo? E eram pessoas humildes, analfabetas, mas pessoas que oravam antes de ler a Bíblia. Não entendia nada. Que a Bíblia, para quem tem um relativo conhecimento, ela é ininteligível. Olha o que ele fala aqui em Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Como interpretar isso? Eu quero ver quem consegue interpretar isso aqui. Eu quero ver. Eu quero ver. Aí passa aqui para o analfabeto. Como é que vai interpretar? Por isso que é importante conversar com Jesus antes. Senhor, eu vou ler esse livro aqui. Coloca a palavra dentro de mim, meu pai. Eu não tenho cultura para decifrar. Não tem, então, fazer que... Porque aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? A fé da pessoa vai fazer com que ela, durante o sono, a hora que o seu espírito se desliga do corpo físico, lá no plano espiritual ela vai ter resposta. Aí é que está. Por isso que eu falo que é importante ter intimidade com Jesus. Tá vendo? Nós não podemos, nós temos que ser precavidos, porque olha o que ele está falando aqui. Olha o que Emmanuel, Pedro falou isso aqui, não é? Então, palavras de Pedro. E Emmanuel está interpretando. Aí ele fala, o mundo está cheio de enganos. O mundo está cheio de enganos. Está em todos os locais. Em todos os locais, em toda a repartição pública, em toda a política, em todos os locais. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política. Não é o que a gente está vendo? Invadiram a ciência. Começar pela ciência médica. Eu vejo cada coisa, pessoal, na área da medicina, cada coisa estarrecedora. E ninguém pode falar nada. Porque essa área se passa como o salvador da pátria. O salvador da pátria. E aí? Vai dar com a língua nos dentes? A gente vai abrir o berreiro, abrir o bocão, como se costuma dizer? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Ora. A maior forma, a mais eficaz precaução, intimidade com Jesus. Aí ele vai nos prevenir dessas armadilhas. Só assim, não tem outro jeito. Não tem outra saída. Porque os oradores, eles são eloquentes. Eles conseguem convencer uma plateia de 500 pessoas, eles estudam neurolinguística, eles têm o poder, a capacidade de fazer 500 pessoas chorarem. Estudaram para isso, para convencer as pessoas. E tem muitos que têm mediunidade, conseguem até, sabe, a transfiguração. Se transfigurar. Como não convencer a massa?
convencer a massa. Volto a dizer, só existe uma forma de nos precavermos. É tudo que a gente for fazer. Conversar com Jesus. Intimidade com Jesus. Se você vai para a igreja católica, antes de sair, conversa com Jesus. Se você vai para a igreja evangélica, antes de sair de casa, conversa com Jesus. Antes de sair para a política, conversa com Jesus. Antes de ir para o trabalho, conversa com Jesus. Antes de ir para o centro espírita, conversa com Jesus. Senhor, estou indo agora ouvir a sua palavra. Fazei, Senhor Jesus Cristo, com que todos os oradores transmitam de forma verdadeira suas diretrizes de paz, amor, sabedoria e perdão. Se por acaso alguns deles se desviarem de sua incumbência, então, Jesus, me previna a minha alma e o meu espírito para que eu não assimile equívocos, não assimile nada que seja contrário ao seu evangelho de paz, amor, sabedoria e perdão. Isso sim, é isso que nós temos que aprender a fazer. E não ajoelhar e dar amém para ninguém. Se necessário for, a gente tem que aprender a questionar até Deus e Jesus. Porque Jesus não quer seguidor que fique extasiado diante de sua presença. Ele não quer seguidor que fique seguindo ele, ajoelhado dando amém. Ele quer que pessoas que sigam ele de forma consciente, sabendo que a sua evolução, a sua felicidade depende só de si, não de Jesus. Ele nada pode fazer nesse sentido. Isso sim é ser inteligente. Porque nós é que somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Ninguém pode nos dar isso. É assim que funciona. Isso sim é religião. Isso sim é religião. E não ficar como beato, sabe? Extasiado diante das palestras que hoje virou espetáculo. Hoje uma palestra virou espetáculo. Todo mundo lota as casas dependendo de quem vai falar. Se a pessoa é famosa, é um grande orador, lota. Mas nós precisamos entender efetivamente que em qualquer religião, seja qual seja o palestrante, o orador, o eloquente, nós não devemos ir nesses locais, seja ele qual for, para ficar extasiado diante do que estamos ouvindo. Não estamos ali, não é? Para ficarmos extasiados diante, não é? Como eu falei, do que estamos ouvindo. Nós estamos ali especificamente para que ao ouvirmos aquelas explanações, aquilo possa ajudar a minha transformação. Eu tenho que sair, as palestras, elas têm o dever de provocar reflexão. Para que ao sair desses locais eu possa sair preocupado e não extasiado, maravilhado diante do que eu ouvi. Você viu que coisa linda que ele falou? Você viu que coisa aí? Nada, eu fico entusiasmado. Não existe para entusiasmar. Então, a palestra não existe para entusiasmar. A palestra existe para transformar. Um dia isso vai entrar na cabeça das pessoas. Um dia isso vai entrar na cabeça. As pessoas vão aprender aí ir nos locais, sair de casa já concentrado, centrado, para estar receptivo ao que vai ouvir e sair de lá preocupado. Meu pai, eu estava fazendo a coisa de maneira equivocada. Eu preciso me esforçar para me libertar, não é? Desse conceito que eu sempre tive, dessas minhas atitudes, desses meus pensamentos, desses meus comportamentos. Eu não estou agindo de acordo com o que ele falou ali, então eu preciso me melhorar. E não sair entusiasmado, olha aqui, não é espetáculo. E é o que a gente mais vê. Na televisão, no Zap, Facebook. Não sei como é que funciona o Facebook, mas deve ser assim também. Não muda muito. Então virou show, virou espetáculo. Tá tudo errado. Tá tudo errado, pessoal. Infelizmente, infelizmente a gente tem que falar essas coisas. Mas é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Eu não estou saindo nada fora do que está escrito aqui. Mas vamos continuar, porque o assunto é vasto, mas o tempo urge. E eu estou só no começo, já pensou?
Repetindo, o mundo está cheio de enganos, dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Ou seja, todos nós somos incautos, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Aí ele fala, contam-se por milhões as almas que eles, arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibrada nos círculos da vida espiritual. Olha que coisa grave. Vou repetir. E ergueram criações chocantes. Olha só. Eles ergueram criações chocantes. Ou seja, chocaram a mente das pessoas com informações, não é? Chocantes. A pessoa, antes, porém, deixa eu explicar para vocês, o livro que eu estou lendo é Vinha de Luz. Depois vocês, por favor, vocês que são estudiosos, vão lá no capítulo 43. O título é Voz, portanto, que isso aqui é fantástico. Nós que estamos aprendendo, somos estudantes da doutrina, nós temos que saber nos aprofundar nesse ensinamento. Porque tem muitos de nós que estão fazendo curso. Está se sentindo maravilhado. Eu conheço vários que estão fazendo curso e estão trilhando por um caminho totalmente equivocado, que se enquadra no que está aí, eu não posso falar nada, porque senão a pessoa vai virar a cara para mim. Então é melhor esperar o tempo da pessoa. Mas vamos lá. Ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Então, eles fizeram uma espécie de... fazem até hoje uma espécie de lavagem cerebral nos incautos, que somos nós. Aí ele fala, contam-se, isso é grave, contam-se por milhões de almas, milhões de almas, com eles arrebatadas, que foram arrebatadas juntamente com eles, as surpresas da morte, pela surpresa da morte, e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Todos eles, arrebatados pela morte, estão lá, na condição de espírito errante, pagando os pecados. Aí ele continua. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Olha o que está acontecendo. Olha no que dá aí. Aí ele fala, grande número dos imprevidentes, grande número dos imprevidentes, ou seja, dos incautos, dos inocentes, que se deixaram levar pela ilusão e pela fantasia, se deixaram maravilhar, se extasiar diante do palestrante, que é eloquente. Cuidado, pessoal, pelo amor de Deus. A maior palestra que existe é aquela que provoca a reflexão. Se ao sair de uma palestra nós não saímos preocupados, é melhor não ir mais. É melhor não ir mais. Porque não é espetáculo, não é show, não é teatro, não é cinema. É aprendizado e é a minha felicidade que está em jogo. Eu tenho que sair de lá sentindo a espada entrando, como fala Jesus. Nossa, ele falou algo que eu preciso fazer em mim, eu preciso me melhorar. Se não a palestra não provocar esse sentimento em nós, esse pensamento em nós, essa reflexão em nós, então essa palestra não presta. A melhor religião que existe é aquela que transforma as pessoas. É a que transforma. Você pode frequentar uma casa há 50 anos, se ela não tiver gradativamente provocando uma mudança em nós, então um dos dois está falhando, ou a casa ou nós. Alguém está falhando. Tem que provocar mudança. Aí ele fala, grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Né? Eu vou repetir antes.
do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiro apavorante, onde perde a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdade e a situação. Tá bom. Então, lá no plano espiritual, na condição de espírito errante, a gente vai ter um socorro justo. Por quê? Porque nós temos um atenuante. Nós somos incautos. Esse é o nosso atenuante, é isso que ele está falando aqui. Vou repetir. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Está vendo? Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhe o sentido real da vida. Está vendo? Aí é que está, pessoal. Aí é que está. Continuando, ele fala, semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Eu vou parar por aqui, pessoal. Vocês continuam, porque eu cheguei só na metade. Mas o tempo hoje não vai dar para... Né? Mas tudo bem, esse pouco que a gente falou aqui é o suficiente para que nós façamos uma reflexão. Para que aprendamos a andar com nossas próprias pernas. Nós não precisamos de ninguém para nos orientar, não. Sabe? Por isso que eu sempre falo, todas as vezes que nos sentirmos atribulados, isso é o que está mais acontecendo, toda vez que estivermos passando por um problema e quisermos confidenciar o nosso problema com alguém, prestem atenção nisso que eu vou falar. Procurem pessoas espiritualizadas. Fujam de pessoas eloquentes, pessoas cultas ou até inteligentes. Fujam de grande conhecimento. Procurem pessoas espiritualizadas. E se você tem vontade, relate o seu caso para ela. Muitas vezes ela pode ser analfabeta. Muitas vezes você espera que ela te fale tanta coisa e ela não vai falar nada. Mas você não sabe, mas você recebeu. Sem saber, recebeu. Pode ter certeza que você recebeu. E muito, e muito, e muito, e muito. E vai sair do problema. Aí é que está. Precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Então fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que o nosso Senhor Jesus nos ilumine e nos ampare, não só a nós, como cada um dos nossos familiares.